14 horas e 1 minuto da segunda-feira, dia 21 de março de 2016. Começa aqui mais um Salutes, um programa que visa o resgate das medicinas tradicionais, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade, mas traz também as técnicas de ponta, principalmente a medicina quântica, para a saúde, qualidade de vida e bem-estar. Entendemos que essas três palavras, bem-estar, qualidade de vida e saúde, são praticamente sinônimos. Não dá para ter vida, não dá para ser feliz se não tiver saúde. Você pode perder o carro, pode perder sua casa, perder sua fortuna, seu barquinho, sua lancha ou seu transatlântico. Mas se perder a saúde, você perdeu realmente tudo. Não dá para viver, ser feliz, ter qualidade de vida sem saúde. E ter qualidade de vida e ter bem-estar, primeiro, é saber quem você é, o que você está fazendo aqui, o que você pode ajudar as outras pessoas, quais são suas qualidades, descobrir quais são os seus defeitos, entre aspas, trabalhar para que você modifique esses defeitos em qualidades e se transformar num processo alquímico constante. A vida é um processo grande de alquimia. A gente está inserido num processo de expansão universal, de expansão da civilização, de expansão da consciência, de expansão da vida, e a gente tem que fazer, verificar, fortalecer os elementos que a gente quer. Amor, saúde, felicidade, família, amigos, enfim, a gente tem que favorecer, fortificar o que a gente realmente quer. Então é para isso que o Saúde está aqui, vai fazer 8 anos em junho que nós estamos aqui no ar. Eu estive uma grata satisfação esse final de semana. Eu quero agradecer a você, internauta, que acompanha o nosso programa, que divulga o nosso programa. Nós iniciamos uma pós promovida pela Quantum Bio sobre biorressonância aplicada à saúde e quântica, né? Quântica, medicina quântica, ortobiomolecular. E também começamos esse primeiro curso, esse primeiro módulo desse curso de pós-graduação. Várias pessoas vieram falar comigo, vários médicos do Brasil inteiro vieram falar comigo, me abraçaram. Olha, você não me conhece, mas eu sou íntimo seu. E foi uma grata satisfação. Médicos de Itajaí, médicos de Cuiabá, terapeutas de Belém do Pará, nutricionistas de Araçatuba, nutricionistas do sul do país, do centro-oeste. Foi um curso maravilhoso. Aliás, nós temos uma foto que eu peço para o Marcelo colocar. Essa foto, por gentileza, Marcelo, que nós já... Essa publicação, eu estou ali no cantinho à direita, do lado do Dr. Matoso, também um colega nosso. E aí essa aula inaugural do professor Carter. E aí está aí essa turma, né, dessa primeira aula do nosso curso de pós-graduação com a abertura do Dr. Carter. Virá aqui no programa dia 11 de abril, nós vamos voltar a falar sobre Alzheimer, que é aquele programa que a gente fez, deu problema no arquivo, a gente vai repetir. Então, dia 11 de abril, faremos um programa sobre Alzheimer. E aí está, então, a nossa turma, que já deixou saudade. Foi um fim de semana bastante intenso, com o professor Cunho e com o professor Carter, foi bem interessante. Foi publicada essa foto no Face, e tem um comentário da Marilane Andrade, que eu pedi permissão para ela para ler aqui o comentário dela, que ela fez nesta foto do Face. Aproveito esta publicação para compartilhar um pouquinho de como é ser paciente desta medicina. Não sou paciente direta do Dr. Baldan, mas sim do Dr. Jefferson Insaurralde Molina, que trabalha incansavelmente aqui na minha cidade do sonho, que é Santo Antônio da Patrulha, no Rio Grande do Sul. E também está hoje, graças ao bom Deus, diretor clínico da PAI. Receber estes benefícios e tratamentos realmente faz uma revolução em nossa saúde como um todo. Ou seja, saúde física, mental, emocional e espiritual. Esta medicina trabalha na causa de nossos problemas e o que é ainda melhor, trabalha de forma preventiva. Resgatei muito de minha serenidade e crescimento em nível de consciência na busca desta qualidade de vida. Limitações físicas todos temos, pois não somos eternos. Temos um estágio nesta terra, porém como vivemos essas limitações é que faz toda a diferença do nosso trajeto por aqui. Minha cidade talvez seja tarda e lenta para aceitar e aderir a estas novidades.
algumas milenares, como é o caso da acupuntura. Mas graças ao Dr. Jefferson estamos fazendo parte desta nova era de transparência do que realmente somos como seres humanos. Um dia ele me disse que deixou de seguir a profissão de médico cirurgião, o que seria com méritos, acredito nisto, para ser um facilitador na cura das pessoas. Hoje, como sou paciente, sinto uma profunda gratidão por sua escolha e posso sentir que é um grande cirurgião de almas. Gratidão também a ti, João Carlos Moldão, por todo o compartilhamento que fazes aqui no Face, facilitando o nosso acesso a todos estes benefícios. Seguimos juntos nessa caminhada de luz e amor, experienciado incondicionalmente. Grande e forte abraço, carregado de energias divinas, Marilane Andrade. Muito obrigado, Marilane, realmente nos tocou bastante esse comentário seu, por isso até pedi permissão para que a gente divulgasse aqui no nosso programa e, portanto, para o mundo inteiro. Nós temos aqui o Dr. Naif Tadeu, que é o nosso entrevistado de hoje. Ele é também, junto com o Dr. Cáter, um dos campeões de audiência aqui. Nós temos 25, 30, 45 mil acessos em cada um desses programas, sempre tratando de assuntos maravilhosamente bem, da maneira que a gente acha, julga que é explorado. Muito bem, o programa Salutis tem o patrocínio da Quantum Bio, que é uma empresa pioneira e especializada no desenvolvimento de produtos e serviços na área da saúde preventiva, a partir da tecnologia de biorressonância amplamente utilizada tanto na Europa como no Japão. A Quantum Bio oferece para profissionais da área da saúde um método de avaliação, tratamento e acompanhamento terapêutico através de equipamentos, produtos e ciclos de capacitação em biorressonância. Agradecemos a Quantum Bio, agradecemos sim a esse curso maravilhoso que está estendendo cada vez mais quanticamente e em progressão geométrica, graças ao bom Deus, no sentido de transformar a mente dos médicos, de terapeutas das mais diversas linhas, nutricionistas, para que a gente possa avançar na melhoria da qualidade de vida e do bem-estar de todos. Muito bem, nós fizemos recentemente, eu não gosto de falar temporal, porque o Salutis ele é atemporal. Quando ele vai para o YouTube, ele fica disponível o tempo todo e as pessoas das mais diversas localidades de tempo e espaço acessam. Mas recentemente eu e o Dr. Naif Tadeu fizemos um programa sobre Zika vírus, né? Tem algumas pessoas da autoridade mais alta desse país chama de mosquita, né? Mas não tem mosquita, é mosquito, né? De qualquer maneira é um mosquito que causa não só a zika, mas também a chikungunya e a dengue. E nós fizemos um programa aqui que o seria mais correto, em vez de ficar correndo atrás do mosquito, né? As pessoas estão muito loucas no meu prédio lá, não pode molhar a água, demora 8 dias para que a água limpa gere um possível vírus, né? Um possível mosquito se desenvolva. Além disso, hoje tem um profissional no Mato Grosso, que me esqueci agora o nome, Dr. Naif, lembra não? Também não, né? Tem um profissional maravilhoso que fez já comprovou, falar que a água tem que ficar 8 dias depois de você jogar na terra, né? Você não vai ter problemas de expansão do vírus, etc., e do mosquito. Mas, de qualquer maneira, fizemos um programa falando da importância de fortalecer o sistema imunológico ao invés de ficar neurótico, louco com essas campanhas que estão deixando todos malucos. Daqui a pouco não pode deixar o copo de água, né? Daqui a pouco vai ter que... Como é que faz com o vaso sanitário, né? Como é que faz com a água na rua? Quer dizer, começar a passar lona na rua, né? Inspirações completas. E aí me escreveram muito perguntando o seguinte: você deveria ter explorado mais o Dr. Naif no sentido de como manter o sistema imunológico mais fortalecido, mais parrudo, mais forte, mais adequado para que possa se enfrentar a doença. Mesmo porque, pelos meus parcos conhecimentos, da dengue não tem muito o que tratar, né? Não tem uma vacina, não tem uma medicação adequada, além de corticoides ou possíveis anti-inflamatórios. Vamos fortalecer o ser humano, né? Para que esses vírus não tenham tanta importância assim na vida da gente. Então me cobraram exatamente isso, eu comentando isso com o Dr. Naif Tadeu, a gente decidiu fazer um outro programa e por isso eu o convidei. E é com muito prazer e alegria que eu recebo meu amigo, meu colega, meu parceiro, né? Antes de mais nada, tudo isso, né? E hoje também, além de tudo isso, também entrevistado o Dr. Naif Tadeu.
Muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, que é aqui praticamente a sua casa, né, Dr. Naif? Muito obrigado, e eu me sinto assim aqui, sou muito bem atendido e recebido, inclusive. E recebido, né? É uma honra e um prazer estar aqui junto com você. E só voltando ao assunto da Quantum Bill, já está circulando a respeito do encontro nacional da Quantum Bill, que será na Bahia, na né? Bahia, Olha a câmera, por favor. Na afrodisíaca Porto Seguro, né, em Arraial da Ajuda, ali atravessando o rio de Porto Seguro, num resort maravilhoso que tem lá na esquina do rio, que é a Ponta da Praia. Você conhece lá? Conheço. Eu vi as fotos lá, é coisa de deixar a gente meio maluco, né? Não, e é muito bonito o local e o atendimento é um atendimento muito bom. Terceiro encontro, né? É o terceiro encontro. E o congresso eles decidiram que em vez de ser anual, vai ser bianual, né? Então vai ser daqui 2 anos, no próximo ano. O primeiro foi em... O ano passado, né? 2015. O primeiro foi na Serra Gaúcha, o segundo foi aqui. Não, esse é o encontro, estou falando do CIFISC, do Congresso Internacional. O CIFISC, esse. Isso, só de 2 em 2. Só de 2 em 2 anos. Tá. O Encontro Nacional de Terapeutas, sim, esse sim será anualmente. Muito bom. O sistema imunológico realmente é uma coisa que nós mexemos muito em medicina integrativa e nutrologia, né? Porque existe uma necessidade muito grande de você ativar esse sistema e deixar ele pronto para ação e com reservas de preferência, em alguns casos onde isso é possível, porque esse sistema ele é a maneira que nós encontramos para evitar uma série de doenças e combater no fato delas estarem, porventura, instaladas. A nutrologia trabalha principalmente, embora tenha suporte nutricional para doenças neurodegenerativas, para câncer, para tudo isso, mas a nutrologia trabalha principalmente no sentido de não haver a doença. A medicina avançada moderna, ela tem métodos diagnósticos espetaculares, que fazem diagnóstico muito precoce, né? E que entra com tratamentos também muito avançados. Hoje no Brasil você tem muitas instituições, muitos hospitais e muitos atendimentos que isso é feito de uma maneira como melhor se faz no mundo inteiro. Né? Mas, por outro lado, o pensamento da nutrologia é um pensamento um pouquinho atrás disso. Né? Nós estamos na linha do tempo um pouquinho, vamos dizer, atrasados no bom sentido, né? Onde nós tentamos evitar que seja necessário esse diagnóstico tão avançado e muito menos um tratamento extremamente avançado, embora se conte com isso, e graças a Deus isso está disponibilizado hoje já no Brasil, mas a gente ainda prefere, como sempre, né, e como pacientes, não só eu prefiro não adoecer do que ter um tratamento espetacular. Isso é o lógico, isso é o óbvio, né? E felizmente está crescendo e deve crescer cada vez mais, eu tenho certeza que o senhor compartilha da mesma opinião do que eu, no sentido de que a verdadeira medicina deve se expandir para a medicina preventiva. Porque aqui a intervencionista, ela realmente é muito interessante, importante, ela está bem desenvolvida, mas a preventiva ainda tem muito a caminhar aqui. Porque ela ficou esquecida em função dessa tecnologia. A mídia, de certa forma, ela seduziu, né, o usuário a procurar uma altíssima tecnologia. E isso, infelizmente, que é uma coisa boa, mas infelizmente acabou tomando o lugar da prevenção. A prevenção foi um pouco esquecida e isso está sendo muito procurado já. Pessoas de todas as classes sociais, econômicas, entendeu? Já estão entendendo isso e procurando por isso e vivendo diferente. Mas falando de sistema imunológico, o sistema imunológico ele pode, e se você me permite, eu até, se você quiser, eu até posso colocar alguns diapositivos. Só um minuto, eu quero... deixa eu só responder uns internautas aqui. O João Pedro está lá de Portugal, está pedindo o link do programa. A Juliana Martins já fez uma pergunta que eu já vou responder. Juliana, ela fez o consumo de espirulina e clorela na eliminação de metais tóxicos. Você vê que o pessoal já está... O pessoal aqui é afiado e não perde tempo, doutor Naif. E a Nilta Pinheiro, olá, boa tarde.
Baldan, boa tarde, doutor Naif, na audiência de mais um dos maravilhosos programas. Muito grato, já escrevi gratidão. As pessoas podem encaminhar perguntas, dúvidas, sugestões e críticas à minha página pessoal do Face, JC Baldan, João Carlos Baldan, JC Baldan. O Iago Matsumoto entrou aqui, ele tem nome de japonês, cara de árabe, barbicha de guerrilheiro do deserto, e colocou diante da presença do nosso ilustre entrevistado a bancada, e eu entrevisto o Dr. Naif na bancada hoje de uma maneira diferente, mudando um pouco o layout do programa. Então nós vamos começar hoje, vamos começar nesse minuto falar um pouco do sistema imunológico, eu vou falar um pouco da desintoxicação de metais e parasitas. Vamos começar com o slide? Pode ser. Então eu peço então ao Marcelo para a gente colocar o slide primeiro do nosso programa de hoje, por gentileza. O sistema imunológico, ele atua de uma forma celular, através de células que fazem a fagocitose, que vão comer, que vão destruir o agente agressor, seja ele uma bactéria, seja ele um vírus, ou seja uma célula tumoral. E através do sistema imunológico que é chamado de humoral, que isso significa líquido, né? Que são as citocinas que estão diluídas no plasma sanguíneo e que circulam e que também têm essa mesma ação, elas se ligam a esses agentes indesejados. O sistema imunológico celular, basicamente, são células brancas, mas os linfócitos ocupam um espaço muito importante. E dentre esses linfócitos existe um especial que tem uma ação aguda, né, sobre o aparecimento do corpo estranho, ou do ser estranho, seja uma célula cancerígena, seja uma infecção, que são os NK. Isso significa Natural Killer, né? Eles são os matadores naturais, né, dessas células. É praticamente um exército, né? Que sim, acaba e que ataca, né, na fase aguda. Nós temos o linfócito T, né, isso apenas para o internauta, quando ver essas palavras, não achar esquisitas, são todas, fazem um serviço muito semelhante, umas na fase mais aguda, umas na fase mais crônica, outras necessitam de maturação, outras não necessitam de maturação. Os principais órgãos produtores são a medula óssea e o baço, né? E eles são maturados, as que necessitam de maturação são maturadas no timo, né? Já o sistema imunológico humoral, ele apresenta anticorpos específicos. É por isso que existe aquele anticorpo de memória, que também o internauta vai, hoje em dia se pesquisa muito na internet, e vão acabar encontrando essa palavra, anticorpo de memória. É aquele que memoriza exatamente qual a proteína que ele atacou. E quando você volta a ter aquela infestação, ele vai imediatamente e combate, você nem consegue ter. É o exemplo daquelas viroses da infância que não se repetem mais na idade adulta. É como se o desenvolvimento da inteligência... Pode voltar um pouquinho aqui para cá, por gentileza? Vai temperando aí um pouquinho os slides de acordo com o que a gente vai conversando. Quando tiver uma interação minha e do Dr. Naif, a gente volta para os estúdios, por gentileza. É como se desenvolvesse uma memória... o linfócito desenvolvesse uma memória do que ele tem que fazer, isso. Sim, mas ele é específico. Ele vai fazer só aquilo, ele fica guardado com aquela memória, aguardando que haja uma nova contaminação. No novo contato ele já está pronto, ele vai e se agrega. E se agrega. Isso a gente pode fazer uma pequena comparação, se me permite, doutor Naif. Quando se faz acupuntura com uma certa frequência, a gente pica um ponto, que é o F3, por exemplo, que é um ponto fonte do fígado para estímulo, ou para sedação, mas normalmente para estímulo. Quando você pica aquele ponto, ele já percorre aquela linha energética. Quando a pessoa faz com uma certa regularidade, é como se o corpo desenvolvesse uma memória, e o meridiano também. Então, o efeito quando você aplica a agulha naquele ponto específico, a gente percebe que a reação é muito mais rápida, porque o corpo retém uma memória, fala, opa, esse ponto, obviamente, desobstrui tal meridiano, quando você pica ele, ele acaba já sabendo como reagir mais rapidamente. Seria mais ou menos a mesma ideia? Sim, sim. É uma memória. Voltando então... Esses anticorpos específicos, né, que são o sistema imunológico humoral... Podemos voltar para o slide? Na verdade, eles são produzidos por linfócitos T maduros. São linfócitos T que foram produzidos nos órgãos hematopoiéticos e que passaram pelo timo, demoraram no timo, aonde conseguiram a sua maturação.
Você tem Outro também, slide. você conta Slide. com o TNF, né? O TNF, que é a sigla de Tumoral Necrose Factor, é o fator de necrose tumoral, e ele destrói Perdeu o sinal? Perdeu o sinal aí do TriCaster? Dá E para esse- recuperar? ele destrói a célula tumoral, né, o Tumoral Necrose Factor, provocando uma necrose dela, né? Essa célula morre por indução desse fator. A banana madura, aquela que já está com a casca empretejando, ela consegue estimular a formação de TNF, aumentando em até 8 vezes essa formação, né? Quer dizer, então comer banana madura, embora pareça uma piada, ele ajuda até prevenir casos de tumor, de câncer, inclusive. Sim, inclusive faz parte dos protocolos nutricionais de tratamento de câncer, né? Você comer banana bem passada, aquela que tem 50% da casca preta. Aqui é dada de exemplo como uma banana que consegue produzir 8 vezes mais TNF no organismo. Isso aumentado 8 vezes, você imagina a quantidade e a facilidade maior que tem de destruição de célula tumoral. Aqueles pequenos tumores que começam a nascer em pequenas células, muitas vezes são destruídos. Por isso que se fala que a cada ano todos nós temos um câncer que o nosso sistema imune destrói. Acaba destruindo. E basicamente o TNF tem uma grande importância nisso. Mas isso acho que é um apanhado, como você me pediu, para que o nosso internauta não tenha dificuldades ao encontrar essas palavras, saiba que isso está ligado ao sistema imunológico, que isso está ligado à defesa do organismo. Porque o que interessa realmente é o que ele vai fazer. Né? No seu dia a dia, o que você pode fazer para o seu sistema imunológico melhorar. Então, eu selecionei 10 coisas principais, inclusive 2 que são sua especialidade, né? Tanto quanto a sua, doutor. Que acho que a principal delas, que você começa, né? Porque não adianta você fazer suplementação. Não adianta você ter uma alimentação quase completa, que hoje a completa é impossível, porque o solo, por uma série de coisas, mas não adianta se você tem todas as entradas desses nutrientes, todas as portas onde esses nutrientes vão entrar, fechadas por substâncias indesejadas, né? Que são os metais, eles vão escutar falar em metais pesados e metais tóxicos. O tóxico é mais correto, porque o alumínio é um deles e o alumínio é um metal leve, então ficaria errado chamar tóxico, por uma questão, né, de teórica apenas, se chama de metal tóxico. Mas, e você, eu sei que tem métodos espetaculares de fazer isso, né? Nós temos, né, doutor? Sim. Na verdade, eu costumo brincar não, eu costumo falar com os pacientes de uma maneira bastante específica e experimentando o seguinte. Estamos aqui no consultório, imagina esse consultório com a porta fechada, obviamente, que isso aqui é uma célula. Então, essa célula tem um núcleo, dentro desse núcleo tem várias organelas, entre elas a chamada ATP, que é a geração de energia, uma das coisas mais importantes para o metabolismo e para a organização metabólica, orgânica e da própria vitalidade do indivíduo. E que quando há lixo, quando há tóxico, tanto metais quanto parasitas, mas mais metais tóxicos, esse alimento passa ali pelo corredor, mas como eu estou vendo que tem lixo, mantenho a porta fechada. As bombas de sódio e potássio não funcionam adequadamente, abrindo e fechando essa membrana, permitindo tanto a entrada quanto a saída de dejetos, a entrada de nutrientes, e essa porta fica fechada. Até o Dr. Leir falou, e o Dr. Carter também, se você fizer uma super suplementação nutricional, mas contaminado, você vai fazer um cocô cheiroso, né? Um cocô de primeiro mundo, mas não vai estar aproveitando, suas células não vão estar aproveitando os grandes nutrientes. Então isso é mais importante. Até a Juliana Martins fez a pergunta: qual a sua opinião no consumo de espirulina ou clorela na eliminação de metais tóxicos? A primeira pergunta que ela fez. É muito importante sua pergunta, Juliana. É o primeiro passo para a gente começar a fortalecer o sistema imunológico, como o Dr. Naif falou. A desintoxicação de metais
tóxicos e a gente tem ligas e amálgamas. Qual a diferença? A liga é quando dois metais se juntam, um é um metal tóxico e o outro não. É o caso, por exemplo, de alumínio e zinco. Alumínio é um metal tóxico e o zinco é um metal importante para o nosso organismo. Já a amálgama são dois metais tóxicos, mercúrio e chumbo, por exemplo, que se juntam dentro do nosso organismo e não permite que a gente seja bem nutrido. Então, absolutamente o primeiro passo é a desintoxicação de metais tóxicos e também de parasitas. O João Pedro, desculpe. Não, é a respeito do porque você usa vários produtos, né, quânticos inclusive nisso, sim, né, sim. Os símbios, né, nos parasitas. A gente identifica, né, Dr. Naif, primeiro quais tipos de metais que a pessoa tem com a maior contaminação. Aqui em São Paulo, a gente percebe chumbo e mercúrio, muitas pessoas contaminadas. Chumbo principalmente pelo ar, o mercúrio normalmente pela alimentação de peixes, né, e outros mesmo os vegetarianos, né, falam, mas eu sou vegetariano e tal, e tem agrotóxicos, né? Então a gente e tem a vacina também, né? Mercúrio, a vacina é rica em mercúrio. Então a gente percebe, a gente identifica quais são os metais, tem 5 grandes produtos, 5 kits, né, que é os detox de metais, né? Depois a gente avalia se tem ligas e amálgamas, também tem produtos para isso. E aí tem os parasitas. Você faz tudo com biorressonância? Biorressonância. Tá. Tudo com biorressonância. Quando eu tenho dúvida, a gente faz com O-ring, mas normalmente faz com biorressonância. E eu alio no meu consultório também a drenagem de rins, fígado e intestinos, estimulando o intestino delgado, estimulando o intestino grosso para ajudar na desintoxicação. Isso você faz com acupuntura? Com acupuntura. Perfeito. Acupuntura. Perfeito. E a gente identifica os parasitas, né? As tênias, a solium, a saginatum, ver se tem outros tipos de parasitas, inclusive no local, se tem suprarrenal, se está no intestino ascendente, descendente ou médio. A gente consegue identificar, o senhor sabe disso, eu também conheço esse trabalho. É muito interessante como todas essas terapias que não possuem efeito colateral, como elas são eficientes, né? Como elas se encontram e como elas se casam muito bem. Né? No programa passado, Dr. Naif, eu fiz um programa especial e, aliás, até falei com a Quantum Bio, vou fazer uma vez por mês um programa aqui. Artrite e artrose, o que a medicina oficial faz? Dificuldade no diagnóstico e prognóstico zero, não tem cura, dane-se, corticoide. Nós, com a acupuntura e com a quântica, o prognóstico é muito melhor, a gente não se preocupa tanto quanto o diagnóstico, mas usando a acupuntura e a medicina quântica, você dá um prognóstico muito melhor de convivência com o paciente, de melhora com colágeno, com cálcio, com magnésio, com acupuntura local, com acupuntura de rins, em fígado, em baço pâncreas. Ou seja, desculpe a brincadeira e o termo popular, a gente dá de braçada. Concorda? E a nutrologia colabora com a K2, né, com a vitamina A, né, quer dizer, com tudo isso para fazer um esquema todo com a progesterona na mulher, com a testosterona no homem, né, para fazer toda a migração de volta desse cálcio que está prejudicando lá o local. Além do tratamento da autoimunidade, que muitas vezes essa doença é uma doença ainda autoimune. Autoimune, né? Com certeza. Mas realmente, esses dois tópicos de eliminar metais tóxicos e eliminar parasitas, eu considero os tópicos assim... Os primeiros passos. Os primeiros passos. Acho que o terceiro passo, né, se a gente pode chamar, são as destoxificações. Né? Principalmente hepatobiliar, renal e intestinal. Quanto à eliminação de metal tóxico e parasita, eu acho que muitas vezes com uma orientação rápida isso é conseguido. Eu tenho um certo receio com essas detox, porque como isso está na moda, né, primeiro, começa a denegrir a imagem delas. Né? Porque tudo que está na moda dizem que é modismo. Né? E às vezes o que está na moda é uma coisa espetacular. E não é porque está na moda é porcaria, né? Não é porque está na moda que obrigatoriamente isso não preste. Né? E essas destoxificações, elas necessitam de um cuidado muito especial, né? Principalmente no que diz respeito à detox hepatobiliar, porque nela é provocada uma dilatação das vias biliares, com eliminação de muita substância tóxica que está
em estado praticamente sólido, né? Formando cálculos intrahepáticos e nessa via biliar. E isso precisa de uma assistência, isso precisa de um acompanhamento para ser feito. Né? Eu, por exemplo, quando faço detoxificação hepatobiliar, eu não viajo, né? Eu fico de sobreaviso que se o paciente sentir algum problema, eu posso levá-lo para o hospital e posso verificar, fazer uma endoscopia, ver se ele tem alguma coisa na papila, se tem, antes que os sintomas apareçam. Né? Porque às vezes esse diagnóstico é feito quando o paciente já tem sequelas até de uma obstrução que possa acontecer. E na renal a mesma coisa, e na intestinal, que é mais fácil, porque antigamente se fazia muito clister, que chamavam de lavagem intestinal, isso é espetacular, tem o enema de café, tem vários deles, ozônio aplicado via retal, só que as pessoas pensam que isso é uma coisa simples e começam a se auto-aplicar. Isso é uma coisa que precisa ter cuidado, que você pode ter complicação. Né? Feita essa limpeza toda, a reposição da flora. Eu gosto especialmente do kefir. Né? O kefir eu acho espetacular. Né? Aliás, o Marco Antônio teve no curso esse final de semana, eu já peguei o da água e terça-feira ele vai levar do leite. Ele estava distribuindo o kefir para todo mundo ali. O que nós estamos fazendo? Para evitar o uso do leite, nós estamos diluindo o leite de coco em água, 1 para 1, e usando o do leite em leite de coco. Um dos segredos para você fazer no leite de coco é você não jogar o kefir todo dentro da mistura, mas sim colocar dentro de um véu, né, amarrado, uma bolinha amarrada, que pode ser de um véu, né, um tecido bem poroso, e você coloca de molho no leite, que assim ele não mistura com o leite. Isso faz com que ele fique mais líquido, esse leite não fique tão duro, mas fica um sabor de iogurte realmente. Quando separar o soro do leite, esse soro deve ser desprezado, porque na água você toma, parece um chá. Só que quando você faz no leite, se formar o soro, esse soro precisa ser desprezado. A outra coisa importante é o hipotiroidismo, que é muito desprezado, né? As pessoas muitas vezes ficam tempos com hipotiroidismo, e por problema de diagnóstico, se ficar utilizando só o TSH e T4 livre, esse diagnóstico às vezes é um diagnóstico que acaba chegando um pouco tarde. E o paciente tem sintomas clínicos escarrados de hipotiroidismo, além de que apresentam uma temperatura baixa, né? Uma temperatura basal baixa. Essa temperatura basal baixa caracteriza fundamentalmente a presença do hipotiroidismo se ela tiver uma média de 5 dias abaixo de 36,5. Tem que se salientar que às vezes o hipotiroidismo é difícil de diagnosticar e ele atrapalha muito o sistema imunológico, porque o seu metabolismo fica baixo, por causa do eixo... Hipófise, né? Hipófise tireoide, né? Sim, mas existe também uma comunicação da tríade 1, que são as adrenais, o pâncreas e a tireoide. Então, muitas vezes, um estresse, uma perda, um sequestro, um assalto, qualquer estresse abrupto leva a uma produção excessiva de cortisol, e essa produção excessiva de cortisol acaba abalando esse sistema dos 3 órgãos. Você desenvolve resistência insulínica, você desenvolve hipotiroidismo ao mesmo tempo, que muitas vezes é reversível após o equilíbrio da adrenal. Uma adrenal, se sabe, leva até o Dr. Carter fala disso maravilhosamente bem. Sim. Leva até 1 ano e meio para você conseguir recuperar. Mas muitas vezes, hipotiroidismo, que é uma coisa, que é uma glândula que não se recupera, que não é o hipotiroidismo real, é o hipotiroidismo porque a tríade está comprometida. Perfeita a explicação, perfeita explicação. Eu quero lembrar aqui que o Dr. José Lopes Fernandes, nosso amigo, boa tarde, amigos, mandou um abraço aqui para você, Dr. José Lopes Fernandes Neto. Doutor Neto. Grande abraço. Grande abraço. Doutor Neto, famoso doutor Neto. Famosíssimo, que eu estou louco para trazê-lo aqui. Ele não se acha capaz de sentar aqui, porque, imagina, bom, claro que... Então eu tenho que ir embora. Não, vamos embora nós dois. Vamos embora daqui. Vamos colocar o microfone para o doutor Neto e falar, vamos embora daqui. Deixa eu fazer outros comentários de internautas aqui, doutor Neto. Deixa eu só aproveitar. O João Pedro, lá de Portugal, vendo o programa de Portugal. Eu falei, olha, eu já te citei. Ele falou, não respondi, só vi agora, então estou repetindo. Tem outra pergunta para retirar o flúor de maneira econômica e eficaz. Luiz Chieli, do Rio Grande do Sul. Eu só conheço a destilação da água para retirar o flúor, né? Você conhece algum outro
Ele Retirar o flúor. Da água ou do organismo? Do flúor, da água. Da água. O ideal é você partir para água mineral, né? Eu acho que deve se cozinhar com água mineral quem mora numa região em que a água mineral tem um pH bom. Eu acho que não tem necessidade, numa região como a nossa, de você investir num filtro, porque um bom filtro é caro. Mas a destilação serve, né? Também tira, né? A destilação, a água Tira, destilada. mas a gente já não sabe com relação à arquitetura da molécula da água, né? Porque a gente também quer uma água que se aproxime da água hexagonal, a gente tenta isso também. Então eu não sei até que ponto esse tipo de ação com a água não poderia quebrar essa arquitetura. Sei. Agora, quem mora próximo do Equador, onde a água mineral é pH 5, 4,5, pH 4 e até menos às vezes, aí eu acho que merece realmente, se puder fazer um poço e ter um filtro, né? Eu tenho receio de quanto isso é retirado, porque cada vez a indústria trabalha com moléculas menores. Parece que a nanotecnologia, em vez de encarecer o produto, ela barateia o produto, dá a impressão que existe isso. Porque eu tenho visto muito produto com partículas nanométricas que não haveria necessidade. Eu preciso de uma partícula nanométrica para ter uma absorção sublingual, para ter uma absorção transdérmica, eu preciso de uma partícula nanométrica, né? Porque as partículas normalmente giram em torno de 19, 20 micra. Quando ela está nesse tamanho, ela tem dificuldade ainda. Então o que eles fazem? Eles micronizam, eles passam no moinho e essa partícula fica com 980 nanômetros, fica um pouco menos de 1 micra. Né? Então, mas eu acho que ainda, eu tenho receio pessoalmente, não é a minha indicação você partir para fazer tratamentos de água, né? Eu acho que você deve já, para beber e para cozinhar, usar água mineral. E usar água da torneira para lavar louça, para fazer outras coisas. Eu acho que é... Não, mas para tirar o flúor, a única maneira que eu conheço seria o destilador, né? É o que eu conheço. Seria o único, você transformar em água, talvez até bidestilada. E aí depois, conforme for, você pode enriquecer. Eu enriqueceria, me perguntaram isso, eu enriqueceria com bicarbonato, por exemplo. E né? sal rosa do Himalaia. E sal rosa. E sal rosa do Himalaia. Um pouquinho de cloreto de magnésio também, Sim. aí você fica... Eu quero agradecer a Maria Sônia Wingert, a Cládice Felizardo, o Dr. José Lopes Fernandes Neto, Luciene Pazini, Juliana Martins e Ed Baldan, deve ser prima, parente. Geraldo Silva chegando agora, seja muito bem-vindo. Reginaldo Isabel, como melhorar os sintomas da hipoglicemia associados com gases e pressão baixa? Eu acho que, obviamente, tem que passar aí pela recuperação da flora, da microbiota intestinal, né? Senão não tem... com a acupuntura a gente tem, sim, caminhos para estimular o baço pâncreas, que, aliás, voltando um pouquinho, doutor Naif, para a medicina chinesa, o baço pâncreas é o meridiano do órgão do sistema imunológico. Como é que chama o produto da Quantum Bio? O Quantum Bio tem um produto, é Floranil? Floranil. Floranil, né? Floranil. E tem o Nutrimix também, né? São Sim. 2 produtos que a gente pode utilizar Sim. para a recuperação da flora. Floranil recupera também muito bem. Floranil, né? Recupera muito bem. Continuamos aqui na... Então nós estávamos naquele eixo, né? Isso. O suprarrenal, tireoide Isso. e... Suprarrenal, tireoide Suprarrenal, e o pâncreas e tireoide. Né? Que É engraçado porque o baço pâncreas, que é o meridiano da acupuntura para o sistema imunológico, né? Sim. As fadigas glandulares, que nós acabamos de falar na fadiga adrenal, e Sim. você tem outras glândulas fadigadas e outras pausas glandulares. Isso é importante, né? Porque muitas vezes você pensa, quando você raciocina numa glândula, por exemplo, a tireoide, você raciocina que a tireoide está funcionando mal, que você desenvolveu um hipotireoidismo, ele já é reconhecido, inclusive. Muito bem. Por que nós raciocinamos que a hipófise seria uma glândula 100% funcionante, a ponto de produzir o TSH que nós esperamos para usá-lo como um marcador, inclusive, da dosagem da reposição do hormônio tiroidiano? Que a TSH é produzido pela hipófise, para estimular o tireoide. Garante que ela também tem capacidade, assim, se a tireoide, você admite que a tireoide entra em falência ou em hipofuncionamento. Mas não se vê a... Você não imagina que também possa a hipófise acontecer isso? Né? Então, quando você repõe normalmente, o paciente está com os níveis bons de T3 livre, porque o hormônio é o T3, o T4 precisa se transformar em T3, não tem jeito, né? O T4 não vai agir,
Quem tem receptor é o T3. E se você tem pouco T3 livre, o T4 se transforma em T3 reverso, que dá um efeito contrário, que é o hormônio da hibernação. Então, em vez de você ficar mais disposto, em vez do cabelo parar de cair, em vez da unha parar de ficar fraca, do intestino voltar a funcionar, o que acontece? Você fica com mais sono. Você fala, doutor, não deve... Aí o paciente acha que ele não é tireoide o problema dele. Ele está sendo medicado e piorou, porque aumentou o T3 reverso, né, que muitas vezes não é dosado. E aí isso corrigiria estimulando o TSH? Sim, porque o T3 e o cortisol, em doses baixas, abaixo da dose de produção diária das glândulas, né, eles têm um feedback invertido, eles têm um feedback positivo. À medida que eles aparecem na circulação, eles estimulam a glândula a produzi-los nessas doses baixas. Só para você ter ideia, a hidrocortisona seria até só 40 miligramas dia. Então você dá no máximo 30, porque isso está estimulando a adrenal a voltar a funcionar. Por isso que a gente dá normalmente 20 de manhã e 10 à tarde. Você vê muito isso nas fórmulas, né? Aliás, eu quero lembrar, eu quero convidar o internauta, eu montei uma loja virtual, loja.jcbaldan.com.br, é uma loja virtual. Nós estamos com produtos lá que eu indico para os meus pacientes, né? Os produtos da Nil, a clorela, inclusive, que é um grande desintoxicante, é um nutriente absolutamente importante em todo o processo de desintoxicação. A clorela, a gente trabalha com a clorela, tem outros produtos legais e tem um produto que eu vou lançar com a minha marca, que é um cortisol natural, baseado no óleo de groselha negra, vai chamar Nigrusbal, já está pronto. Vou ter que buscar em Sorocaba, que está no laboratório, e vai estar disponível na loja. Então, eu convido todos a visitar a loja, fazer meu marketing também, sim, né, doutor? Que também aliás, a loja só vende produtos que eu recomendo, só, e que consumo. Que eu recomendo para meus pacientes e que consumo também. Tem uma pergunta do Geraldo Silva, que eu acho que dá para explicar bem o que o senhor está falando agora, doutor Naif. Boa tarde, doutor Baldan. Com relação à sua entrevista com o doutor Naif Tadeu, eu gostaria de saber o seguinte: se o meu TSH deu 1,18 e T3 e T4 normais, significa que eu não sou hipotireoideico, porque meu LH e FSH deu extremamente baixo, 0,20 e 0,39 respectivamente, ele está perguntando. Por quê? Olha, eu não gosto de responder esse tipo de pergunta. Porque isso é uma consulta, praticamente. Isso é uma consulta, né? E isso, inclusive, é proibido você fazer isso. Até né? Pelo Conselho Federal de Medicina. A finalidade do esclarecimento é que a pessoa saiba procurar no primeiro sintoma, para não esperar uma doença atingir níveis quase que irrecuperáveis, para chegar até o médico ou o especialista no caso. Eu, basicamente, não utilizo o TSH para isso. Eu acho que TSH alto é diagnóstico de hipotiroidismo. TSH baixo não me diz nada. Mesmo porque quando se toma Lugol, o TSH normalmente sobe por um tempo. Costuma subir por um tempo, mas porque houve a limpeza dos pórteres. Então, houve uma necessidade de maior aporte de hormônio tiroidiano e a hipófise estimula a tireoide a produzir mais do que ela produzia. Porque você tem o problema de produção, mas você tem um problema de receptor, que é o hipotiroidismo tipo 1 e hipotiroidismo tipo 2. Você é favorável ao Lugol? Sim. Olha aqui a mensagem que eu tenho do João Pedro, lá de Portugal. Aqui em Portugal, a solução de Lugol 5% em algumas farmácias de manipulação foi retirada, porque dizem que é perigoso à saúde. Sim, existe uma confusão muito grande entre iodo orgânico, iodo radioativo e iodo inorgânico. E a iodofobia médica? O iodo radioativo está ligado a um radiofármaco para fazer uma marcação do órgão que você vai. E ele é nocivo ao órgão. Quando você faz essa marcação, por isso que é um exame que você indica com muita parcimônia. Você evita indicar, inclusive, esse exame. E a outra coisa que precisa saber é que só 3,5% desse iodo, seja o radioativo ou seja o orgânico ligado a carbono, é que vai para a tireoide. Então todo mundo se preocupa, vai haver a destruição da tireoide? Vai sim, esses dois iodos que não fazem parte do Lugol, o Lugol é iodo inorgânico e iodeto em dose dobrada, iodeto de potássio, esses outros dois iodos sim causam malefícios à tireoide. 3,5% vai para a tireoide, os outros 96,5% vão para útero, ovário, próstata, pele, esôfago, estômago e mama.
Então você prejudica muito mais uma mama quando você faz isso do que uma tireoide. Agora, como se mensura na tireoide esse prejuízo, inclusive usa iodo radioativo para destruir a tireoide, você imagina o que acontece com esses outros órgãos, né? A paciente entra, quem faz iodo radioativo de tireoide, normalmente entra em menopausa precoce. Porque o ovário... Mas não tem nada a ver com o Lugol, isso? Não. Isto é iodo radioativo usado em usado em tratamentos terapia para hipertiroidismo, que às vezes é feito para destruir a tireoide. Isso é muito usado. Só que tem que saber que ele vai destruir outras coisas também, né? Não é só tireoide que é iodo dependente. São 8 órgãos iodo dependentes. O iodo do Lugol, ele inclusive é um exterminador de metais tóxicos. Sim. Ele tira metal tóxico, ele limpa a entrada da célula. Então ele facilita, ele acaba com a causa do hipotiroidismo tipo 2. Como o T3 vai entrar na célula, há uma necessidade, há uma demanda maior de T3 que não havia porque o iodo estava atrapalhando, o cloro estava atrapalhando, o flúor atrapalhando, o iodo vai lá e retira esses outros halogenados, porque precisa de iodo em quantidade. Porque o iodo em baixa quantidade ele perde, porque o peso molecular do iodo é menor, é maior. A ordem é flúor, cloro, bromo, iodo e astato. O astato é mais pesado, não vai fazer nada. Os 3 mais leves, bromo, flúor, cloro e bromo, eles vão passar na frente, vão fazer bullying no iodo. Agora, se você dá uma quantidade maior de iodo, esse iodo consegue fazer essa limpeza e o T3 começa a entrar. Quando o T3 faz essa entrada na célula, há obviamente a demanda maior. O que acontece? A hipófise vai mandar a tireoide produzir mais. Então existe uma interpretação errada quando você dá o iodo, o Lugol. Porque como sobe o TSH, muita gente pensa assim, olha, tá vendo, está destruindo a tireoide, está provocando o hipotiroidismo. Não, o hipotiroidismo tipo 2 existia. Aquilo ali é temporário e talvez a tireoide não dê conta de produzir tudo que necessita para essa ação. Temos 10 minutos. O próximo, eu acho que as hipovitaminoses são uma das grandes causas da baixa do nosso sistema imunológico. Falta de vitamina. Falta de vitamina, principalmente D3, K2, B3, B5 e B12. Acho que essas são as vitaminas que mais faltam, né? Por causa das fobias. A fobia por comer fígado, da K2, o natô japonês, que tem uma concentração altíssima, mas que para o brasileiro o sabor é impalatável, né? Então, eu nem aconselho que coma natô. Quando o cliente é oriental, eu pergunto, você come natô? Como? Então, come uma vez por semana. Pronto, você não precisa tomar K2. Quem come natô uma vez por semana, uma boa porção, não precisa tomar vitamina K2. Ela já está bem. B3, B5? B3, B5 e B12. A deficiência de magnésio, ela é frequente no nosso meio, assim como a de iodo, né, porque nós não comemos alga a quantidade suficiente, nós não comemos a verdura que você come, o legume que você come, não tem magnésio pela pobreza do solo e pela falta de reposição, né? Quando faz o plantio e ainda mais utilizando a monocultura. O iodo, que a gente já comentou, então eu acho que essas suplementações são básicas. Se ele me perguntar, o meu vizinho da esquerda, ele precisa de iodo e de magnésio? Provavelmente sim, ou ele come muita alga, né? Porque se ele usa muita comida japonesa e come muita alga, não tem necessidade. Os japoneses não têm necessidade de suplementar iodo, ok? E a incidência de câncer é muito menor, inclusive, também. Não só de hipotiroidismo. A deficiência hormonal, como um todo, as pausas glandulares, elas são causa de mau funcionamento multissetorial no organismo. Você entra em senescência por isso, né? Existe a máxima do Lair, que os hormônios não diminuem porque você envelhece porque os hormônios diminuem. Mas isso é uma coisa que, infelizmente, na nossa cultura vai demorar muito para ser entendido, porque se confunde hormônio com aquele hormonoide que causa câncer, que é patenteado, que tem um radical diferente, que foi acrescentado alguma coisa nele para que ele não seja natural, né, para que ele não seja produzido pela natureza, para ele poder ganhar uma patente. E aquela modificação acaba causando todos os efeitos colaterais. Porque eu não conheço nenhum adolescente que, produzindo seus hormônios nas mais altas taxas,
tenha algum efeito colateral por produção de hormônio. Eu desconheço isso, entendeu? E muito menos as grávidas com hormônios da gravidez tipo HCG, progesterona, que vão nas alturas e que inclusive as protegem, né? Como seria de se esperar, e qualquer pessoa com um pouco de lógica entenderia que a coisa que mais a natureza protege é uma fêmea prenhe, né? E da espécie humana não fica atrás disso, ok? Isso tudo leva a uma sarcopenia, que é uma perda de massa, principalmente muscular, e o osso acompanha, porque músculo e osso têm uma conversa muito íntima, e eles têm, quando um cai, o outro também entra em queda, né? A medicamentose. Hoje você recebe paciente no consultório tomando um remédio que você acha que resolveria com um suplemento. Muitas vezes esse remédio causa 2 efeitos colaterais, ele está tomando um outro para aquele efeito colateral, porque o efeito colateral muitas vezes é causado numa outra especialidade. Então ele, em vez de interagir totalmente com o médico que prescreveu o remédio, isso é uma cultura errada que o povo aqui tem. Ele imediatamente associa a uma outra especialidade o sintoma causado do remédio e procura um segundo especialista. Muitas vezes o segundo especialista, em cima do sintoma, faz uma série de exames, como é de se esperar, né? E além desses exames, ele consegue um diagnóstico e vem mais um remédio especializado. Então, muitas vezes, quando você retira vários remédios do paciente com sabedoria, não é quem está tomando remédio parar de tomar por conta própria, mas você tendo uma visão geral do paciente e você diminui o uso de medicamentos, muitas vezes ele melhora. Eu te diria até que, quando é bem feito, todas as vezes ele melhora, né? Para finalizar, o que a gente pode fazer, eu escolhi 4 tópicos. Eu acho que a dieta cetogênica atualizada é o grande passo. Que é a dieta... Nós não fomos feitos para ingerir carboidrato. Carne e vegetais. E gordura, e muita gordura. Gordura boa, de boa qualidade. Gordura animal, né? Gordura saturada animal, de boa qualidade, de boa procedência. Que é bacon, inclusive. Eu prefiro a panceta, o torresmo, porque o bacon, por receber a defumação, ele ganha características cancerígenas pela defumação, não pelo bacon. Sei. É igual aqueles trabalhos que você vê que mostram que os comedores contumazes de carne vermelha têm mais câncer, né? Na realidade, se esqueceram só de um detalhe, tem um viés de seleção. Carne vermelha queimada, porque o americano, o fogo passa da grelha. Então ele coloca a carne vermelha e ela queima. Aquilo ali chama reação de Maillard, aquilo ali é altamente cancerígeno, né? Então não é a carne vermelha que causa. Tanto que os grandes estudiosos de câncer, quando vêm ao Brasil, você percebe que eles comem carne crua, né? Que pesquisam câncer lá fora contumazmente e que são grandes conhecedores disso, eles comem a carne praticamente crua. Se passar um pouquinho, ele não aceita a carne. Entendeu? Porque ele sabe que é queimar a carne que provoca. A dieta cetogênica precisa ter o cuidado, porque ela, na verdade, é muito distorcida. E ela precisa ser atualizada. Atualizada por quê? Por causa do uso indevido de leite, né? Leite e carboidrato, né? E o carboidrato. O Otto Warburg, que foi prêmio Nobel de Medicina lá pela década de 30 do século passado, ele foi prêmio Nobel porque descobriu que a célula cancerosa só se desenvolvia na ausência de oxigênio e que e que na presença dele essa célula não conseguia sobreviver. Baseado nisso, você tem o protocolo Budwig, que eu gosto de incluir em todo o de jejum do meu paciente, não precisa ter câncer e nem estar com imunologia baixa, eu acho que todo mundo deve usar, que é o óleo de linhaça prensado no escuro, a frio, batido com um tipo de requeijão cottage, e nessa batida de 4 minutos em liquidificador caseiro, que foi a doutora Johanna Budwig, o protocolo dela fez isso, é uma química alemã, indicada 7 vezes para prêmio Nobel de Química, sem ser laureada nenhuma vez, morreu em 2005. Doutora Budwig, no protocolo dela, ensina isso. E você pode colocar uma água para ajudar a diluir. Então eu coloco normalmente água de coco, para não colocar nenhum suco de fruta. Então você precisa adaptar também esses protocolos ao que você tem de mais moderno.
A outra coisa importante, ligado ao Budwig e principalmente ao Otto Warburg, é o protocolo de Manfred von Ardenne, que é conhecida como medicina de von Ardenne, que é uma hiperoxigenação que você faz. A própria câmara hiperbárica tem ação nisso, essa bem difundida, só que de um custo mais alto. O uso do peróxido de hidrogênio, isso é uma coisa que precisa ser feito por gente habilitada, que conhece. Na França se usa isso há 40 e tantos anos. Né? Tem um uso muito disseminado ali na França e na própria região da Península Ibérica. E o próprio uso do ozônio, que não temos o que falar, porque você já trouxe aqui a nossa presidente, né? Presidente, doutora Maria Emília Gadelha, né? Que muito nos honra com todo o trabalho que ela tem e toda a luta pelo ozônio no Brasil. Muito bem. Então, o protocolo de Budwig, como é que é? O óleo de linhaça, batido com um tipo de requeijão cottage. Né? Proporção de 2 do cottage para 1 do óleo. 4 minutos em umidificador caseiro. No final uma maionese, no final dos 4 minutos você acrescenta uns 200 ml de água de coco para acabar de misturar para você poder beber. É tão saboroso? Eu diria nem tanto, mas ela conseguiu comprovação de 2.800 pacientes com câncer avançado que tiveram remissão da doença. Pois é. Isso responde a Emiliana Silva, que pergunta: existe algum remédio natural que combate todos os vírus ou cada vírus tem um remédio específico? A gente não trata de vírus, tratamos de pessoas aqui, Miliana. Por isso que a gente fala do fortalecimento do sistema imunológico ao invés de querer combater o vírus como se fosse uma guerra, como se fosse um Vietnã. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Faltou alguma coisa, doutor Naif? Perfeita a sua explicação, agradeço muito. Tenho certeza que foi um programa absolutamente esclarecedor, não só para mim, para todos os nossos teleinternautas. Curtiram aqui a Maria Sônia Wingert, Cládice Felizardo, o Dr. José Lopes Fernandes Neto, nosso amigo, colega e principalmente amigo, Luciene Pazini, Josefa Ribeiro, Francisco Cruz, Juliana Martins, Ed Baldan, Jefferson Antonioli. Na outra página, outras pessoas curtiram, como Isabel Oliveira e a Fernanda Costa. Dr. Neto tem uma experiência muito grande com remissão de diabetes. Muito grande a experiência dele. Dr. Neto, eu... Está convidado para o programa, doutor Neto. Duplamente convidado, porque eu serei um internauta, espectador, com certeza, do dia que você estiver aqui. E aquela garrafa também precisa trazer outra, viu, doutor Neto? Aquela garrafinha que veio lá do interior, que é uma garrafinha boa lá do doutor Neto. Mandou para mim e para o Alexandre, que também será um dos nossos próximos entrevistados aqui. No programa seguinte, nós vamos falar ainda de Zika vírus e de dengue, de chikungunya. Eu não gosto de ficar falando de doença, mas enfim. Mas nós vamos trazer a Marília César Toledo, né? Vamos falar sobre homeopatia, como é que a homeopatia vê esses tipos de tratamento. Então você vê que o Salute está criando cada vez mais um corpo, né? É engraçado porque o programa acaba sendo como um filho. Ele acaba criando uma personalidade própria e a gente começa a perder um pouco o controle porque ele vai caminhando de acordo com as necessidades dos teleinternautas e também da personalidade de cada um dos entrevistados que vêm aqui e dão um toque especial à nossa linha e ao nosso programa. Eu tenho muita honra e alegria de Dr. Naif participar a estrutura do DNA, já da estrutura do Salutes. Muito obrigado. Uma participação importante, obviamente. Porque é simples, né? Quando a gente também não gosta ou não quer, não vem. Né? As pessoas querem dar entrevista, não dão. Por quê? Porque não querem. É simples. Não tem muita explicação. Por quê? Porque não. Né? Por quê? Porque o apresentador não quer, não gosta, não vai com a cara, não é favorável à ideologia do nosso programa e é o suficiente. Né? Então, eu quero deixar aqui os meus telefones e contatos, 5594-7736 é o meu telefone do consultório, meu e-mail jcbaldan@gmail.com ou temclinica@jcbaldan.com.br. Eu estou à disposição. As pessoas ligam, mandam um e-mail, jcbaldan@gmail.com ou pelo telefone, enfim. Eu estou à disposição de todos, assim como o Dr. Naif também. As pessoas que querem entrar em contato, querem deixar o site... Isso não é muito permitido? Então o Conselho Federal de Medicina está aprendendo, acho que
Gestapo, por exemplo. Se bem que hoje já tem pessoas fazendo tratamento preventivo praticamente em todas as regiões do Brasil, em cidades pequenas. Eu recebo notícia que isso é uma coisa que está aumentando consideravelmente em função dessas pós-graduações. Inclusive com essa que eu estou fazendo. Sim, essas pós-graduações elas são muito interessantes nisso. Olha, ontem, na pós-graduação de ontem, eu conversei com um UTIista, neurologista, conversei com pessoas que têm 3, 4 especializações em medicina. Medicina do trabalho, cardiologia, UTI. As pessoas jovens, médicos jovens com 2, 3 especializações na área médica, sentado ali, né, agradecendo o programa, agradecendo a gente e ali discutindo coisas juntos ali, que para mim é uma grandeza pessoal, profissional, ética, moral, afetiva, né, de uma experiência maravilhosa. E o principal, acho que é perceber que está havendo essa mudança, né? Você falou do próximo programa com a Marilis. Com a acupuntura, com homeopatia. A homeopatia, ela me fascina e é uma coisa que eu ainda pretendo me aprofundar. Eu gostaria de entender como que o Hahnemann mexeu com tanta coisa quântica, né? Entre aspas, sem saber, né? Sim, sim. Pelo fato dele ter morrido 15 anos antes do nascimento do Max Planck, que foi quem desenvolveu a teoria quântica. Praticamente, eu acho que o universo vai criando a própria evolução e a gente vai fazendo intuitivamente. Eu tenho uma amiga médica, doutor, que eu tratei, inclusive, de uma infecção urinária com acupuntura e foi a única que resolveu. Ela falou o seguinte: eu te admiro muito porque você vai estudando, vai aprendendo, você vai enfiando a mão na massa. Né? Depois você vai ver como é que funciona, mas primeiro você estudou, aprendeu, coloca a mão na massa. E é um pouco isso, a gente vai intuitivamente meio criando. Eu acho que foi um pouco isso, o inconsciente coletivo se realizando, talvez. Muito bom. O Marcelo já entrou aqui pedindo para eu encerrar o programa e realmente nós estouramos nosso tempo. Eu agradeço a todos os internautas que participaram com as suas perguntas, eu agradeço a audiência, espero os comentários no YouTube. Daqui a pouco está lá disponível no YouTube. E aí vocês podem fazer comentários, críticas, sugestões, dúvidas. E o Dr. Naif, quem quiser procurar, a Naif Tadeu pela internet, encontra-o. O Tadeu é T-H-A-D-E-U, Tadeu, Naif Tadeu. É isso. Dr. Naif Tadeu, está aí o nome, nutrólogo, vocês acham pela internet. Muito grato a todos, boa semana, excelente semana a todos, até segunda, com mais um Salute às 14 horas aqui ao vivo. Muito grato.